Olá, hoje eu vou passar para vocês mostrar novamente o que foi passado na aula 3 do Logicat. Então, caso você faltou na aula ou caso você queira revisar o conteúdo, eu vou passar aqui novamente para vocês. Primeiramente, eu vou abrir aqui o Google Chrome e nele eu vou abrir o site do Scratch, como vocês já estão acostumados. Então, Scratch, abrir esse primeiro aqui, que é o scratch.mit.edu. Aqui vocês têm que ter o usuário de vocês. Se por acaso não tiver com o usuário de vocês ali, vocês têm que clicar ali, clicar em entrar e colocar o nome de usuário e a senha de vocês e apertar entrar, certo? Talvez apareça aqui perguntando se quer salvar a senha, aí você pode apertar salvar no computador de vocês para ficar mais fácil para vocês entrarem. Hoje a gente vai criar um novo projeto, que vai ser o projeto de um jogo do Pong. Então eu vou clicar aqui em criar. Para quem não conhece, o que é o Pong? O Pong, ele é um jogo, é um primeiro jogo criado, na verdade. Ele, quando foi criado, ele era mais ou menos isso aqui. É um jogo com duas raquetes e uma bolinha no meio. A bolinha, na verdade, era só um pixel. Então aqui a gente tem duas raquetes e um ponto. O ponto era a bolinha e a gente tem o placar. Esse primeiro jogo foi criado em uma época antes mesmo dos computadores existirem. Então ele foi criado em um aparelho chamado osciloscópio. Esse aparelho é usado para poder medir voltagem, então você consegue ver gráficos nele, consegue ver formas de onda de som, essas coisas. Então ele é um aparelho de medição de voltagem, de voz, de ruído, se alguma coisa estiver tremendo, ele consegue medir também. Então, nesse aparelho aqui que foi feito o Pong. Bom, então aqui para vocês agora, vamos voltar para o Scratch. Então nele, eu vou colocar aqui, escolher quais vai ser os nossos personagens. No caso do Pong, a gente vai fazer primeiro um jogo de um jogador só. Então a gente para isso precisa de uma raquete e de uma bolinha. Então, para raquete, a gente pode escolher qualquer coisa que seja assim horizontal. Então, por exemplo, pode ser um pão, pode ser uma vassoura, um prédio. No caso, a gente teria que virar o prédio de lado, né? Pode ser esse negócio aqui, pode ser, por exemplo, um carro, outro carro, uma nuvem, pode ser uma pessoa, se vocês quiserem usar uma pessoa de raquete, vai do gosto de cada um. Então, nesse aqui, eu vou pegar, por exemplo, uma nuvem, tá vendo? Aqui tem uma nuvem, ela é branca, então ela se disfarça com o fundo. E vou pegar o planeta Terra como bolinha. Então aqui eu tenho o planeta Terra, tá vendo? Uma bola e uma raquete. E aqui, nesse botãozinho aqui, eu vou escolher uma imagem de fundo, para não ficar um jogo sem graça, né? Um jogo vazio. Então, como eu estou jogando com o planeta Terra e uma nuvem, eu vou pegar um fundo que combine com isso. Esse aqui não vou pegar porque eu já usei da outra vez. Então, vou pegar esse aqui, ó, Galáxia. Acho que esse aqui eu não usei. Então, eu vou apagar o gatinho. Então, eu vou clicar nele, apertar excluir. E agora eu tenho o planeta Terra e uma nuvem. A nuvem eu consigo mover à vontade. O planeta Terra, ele está muito grande se vocês separarem. Imagina esse tamanho de bola para essa raquete. Tá gigantesco. Então aqui em tamanho eu consigo mudar o tamanho dele para um pouco menor. Então eu vou tentar pôr 30. Ficou muito pequeno? Se vocês quiserem assim, pode deixar assim, não tem problema. Deixar em 40 o meu. E eu vou diminuir a raquete também, um pouco menor. Vou pôr ela para 70. Muito pequeno, vou pôr 80. Esse valor não tem valor certo, vocês têm que ir testando no de vocês qual o valor fica menor, tá? Por que isso? Porque dependendo do que vocês pegam, por exemplo, se eu pegar um urso, o urso é gigante. Então, a nuvem eu coloquei 80. Se eu colocar o urso no 80, vou pôr o urso no 80. Ele vai continuar grande, entendeu? Então, por isso que depende do que vocês escolheram. Então, vou pegar o urso aqui. Certo. Então, durante a aula, eu pedi para os alunos escolherem se eles queriam que a raquete fosse movida com o mouse, mexendo o mouse para um lado e para o outro, ou se eles queriam que mexesse pelo teclado, pelas flechinhas do teclado. Eles acharam melhor mexer pelo mouse. Então, por conta disso, a gente vai fazer pelo mouse. Então, quando que a gente quer que a nuvem, que é a nossa raquete, comece a se mover?
quando a gente apertar para iniciar o jogo, certo? Então a gente vai em eventos e vai pegar quando a bandeirinha verde for clicada, que é essa bandeirinha aqui. E a que momento, durante quanto tempo do jogo a gente quer que ela siga o mouse? A gente quer uma vez, 2 vezes, 10 vezes? Ou durante quanto tempo? Os alunos responderem que a gente quer até o jogo acabar. Então seria basicamente sempre, certo? Então sempre ela vai seguir o mouse. Aí depois que o jogo acabar, a gente coloca uma condição para poder parar. Então, aula passada, a gente viu também sobre x e y. Dando uma revisada rápida, o y é o vertical, o x é o horizontal. Então, x é de lado, y é em pé. Então, a gente quer que essa nuvem se mova de lado. Então, de um lado para o outro. Ou seja, ela vai se mover no x. Como ela vai se mover, a gente tem que pegar um bloquinho da área de movimento. Qual desses a gente pegaria? Então a gente vai pegar esse aqui, ó, vá para x, y. Só que se vocês repararem, esse aqui, ele tem já dois números ali. Então o que esses dois números são? É aquela posição que ela estava antes. Então toda vez que eu clicar ali, em vez de seguir o mouse, ele vai para a posição que ele estava antes. Para ele não fazer isso, ó, toda vez ele quer ir para lá, tá vendo? E para ele não fazer isso, a gente vai precisar de uma espécie de sensor. A gente vai precisar de um sensor para saber onde o mouse está. Então, se a gente for em sensores, a gente tem aqui embaixo, ó, posição X do mouse e posição Y do mouse. O posição X do mouse eu vou pôr aqui dentro do número X. Se reparar bem, ó, se eu tentar só colocar aqui, não vai, tá vendo? Eu tenho que pôr quando o círculo estiver brilhando, ó lá, ó. Tá brilhando, eu consigo colocar. Se não estiver brilhando, ó, tá em cima, mas não tá brilhando. Eu não consigo colocar, certo? Então tem que estar com brilhozinho. Fazendo isso, então, agora minha raquete mexe de um lado para o outro. Ah, se eu quiser ajustar a altura da raquete, eu quero colocar ela mais para baixo, eu quero colocar ela aqui. Vocês podem reparar que quando eu apertar iniciar, ela volta para cima. Então, como que eu ajusto a altura da raquete, se eu precisar? Então, primeira coisa, eu vou mexer ela para a altura que eu quero. Então, eu vou deixar ela, vamos ver aqui. E eu vou ver o valor que está aqui, ó. Então, no meu está o número menos 153. Então, aqui eu vou vir e colocar menos 153. Aí a minha raquete agora vai ficar sempre naquela posição ali, certo? Então, o que está acontecendo? Sempre que o jogo for iniciado, quando eu clicar no jogo, ela sempre vai para a posição X do mouse. Então, ela vai procurar onde o mouse está em X e vai seguir. E no Y, ela vai ficar sempre no mesmo lugar, ou seja, na mesma altura. Ela nunca vai mudar. Se por acaso eu colocasse a posição do X do mouse aqui, então quando eu mexesse o mouse para o lado, olha, ela mexeria para cima e para baixo. Tá vendo? Mas não é isso que eu quero. Ou então se eu pegasse a posição Y do mouse. Se eu pegasse a posição Y do mouse e eu mexesse o mouse para um lado para o outro, ela não fazia nada. Mas se eu mexer o mouse para cima e para baixo, ó, ela mexeria. Isso vocês podem fazer se quiser deixar o jogo mais difícil. Por exemplo, eu tenho que mexer para cima para ir para a direita, mexer para a esquerda, para baixo para ir para a esquerda. Mas não é esse o nosso objetivo hoje, então eu vou deixar a posição X do mouse. Então ela segue para um lado para o outro, certo? Agora na bolinha. A bolinha, ela vai ter que fazer o quê quando começa o jogo? Ela vai ter que começar movendo. Então, primeira coisa, quando ela vai mover? Quando apertar a bandeirinha verde. Então, em eventos, quando a bandeira verde for clicada, ela sempre vai se mover. Então, uma coisa importante é que a gente sempre vai usar o bloco sempre. Então, lembre-se disso, sempre vai usar o sempre. Então, sempre. O que ela vai fazer? Ela vai se mover. Então, movimento. Eu vou pegar aqui, mova 10 passos. Se eu só fizer isso e apertar iniciar, ela vai 10 passos para o lado e acabou. E se eu tentar de novo, agora não, nem anda mais. Por quê? Porque ela só vai mover 10 passos. A gente não quer isso com a nossa bolinha. A gente quer que ela mova, chega na parede, ela quica para um lado e faz mais ou menos isso aqui, ó. Tá vendo? Ela sai andando por aí. Então, o que a gente precisa? A gente precisa falar para ela o que ela faz quando ela chega na parede. Então, aqui eu tenho a opção, aqui em sensores, eu tenho opção, vamos ver, em sensores, em movimento, deixa eu só checar aqui. Aqui, ó, em movimento eu tenho a opção se tocar na borda volte. Se eu colocar essa opção e apertar play, a bolinha vai ficar indo para um lado e para o outro. Também não é isso que a gente quer, porque senão a raquete nunca vai conseguir
alcançar ela. Então, a gente vai ter que pegar esse bloquinho aqui e adaptar. A gente vai ter que pegar, se tocar na borda e trocar esse volte para outra coisa. Então, primeiro a gente vai pegar o C. Então, aqui, ó, a gente tem um bloco escrito C, tá vendo? C, aí tem um então junto, mas é o C. E a gente tem que achar agora o tocar na borda. Para saber se tocou na borda ou não, a gente precisa de um sensor. Então, aqui a gente tem a opção tocando em ponteiro do mouse. Mas não é o ponteiro do mouse que a gente quer saber, né? A gente não quer saber quando ela tocou no ponteiro do mouse. A gente quer saber quando ela tocou na borda. Então, a gente tem se tocar na borda. Então, a gente já tem, ó, essa primeira parte. Então, esse antigo pode jogar fora, pode pôr esse aqui embaixo. Agora, a gente tem que, se ela tocar na borda, ela vai fazer alguma coisa. Mas ela vai fazer o quê? A gente vai pedir para ela girar um pouquinho. Então, aqui em movimento, a gente tem a opção gire. Gire 15 graus. Se eu colocar o gire 15 graus, olha só o que acontece. Ela já vai melhorar um pouco do que estava antes. Mas tá vendo que ela está indo sempre para os mesmos lugares? Porque a gente não quer que ela gire 15 graus só. E o que são esses graus que ela está girando? Esses graus é uma medida de um círculo. Então, por exemplo, aqui eu tenho um círculo. Aqui eu tenho um círculo. E nesse círculo, ele vai de 0 até 360. Então, o 0 também é o 360. Se vocês contar aqui, está indo de 30 em 30. 270, 300, 330, 360, certo? O 15 graus é mais ou menos aqui, ó. Significa que ela está virando esse tantinho aqui só. A gente quer que ela vire mais. Por exemplo, virar um tanto até aqui, mais ou menos. Até aqui já é bem melhor. Então, até aqui seria para ela girar 45 graus. Então, é esse valor que a gente vai colocar ali agora. A gente vai ali no Scratch e vai colocar gire 45 graus, certo? Então, agora, ó, se ela bate, ela não gira só 15 graus. Ela gira 45 graus. Porém, ela ainda está com aquele probleminha, né? Ó, ela está batendo e voltando, batendo e voltando. Como a gente resolve isso? Uma opção é colocar esse mova 10 passos aqui. Pode deixar 10 mesmo? Então ela vai bater, girar, bater, girar e tá fazendo a mesma coisa. Só um pouquinho. Ok, aqui depende da bolinha que vocês estão usando, vocês vão ter que adaptar um pouquinho. Então aqui eu coloquei 45 graus, aqui agora eu coloquei 20. Durante a aula eu usei o porco espinho de bolinha, eu coloquei 45 e eu acho que eu coloquei 5 passos. Então talvez vocês tenham que mudar de acordo com a bolinha que vocês estão usando. Mas agora, ó, se eu colocar aqui, eu vou só voltar a direção dela para cá, só para a gente poder ver e apertar play. Então, agora ela está fazendo um movimento mais bagunçado, tá vendo? Então agora ela vem na direção da raquete, ela vira para um lado, vira para o outro e sai pulando. De vez em quando ela fica presa, mas isso a gente vai arrumar na próxima aula somente. Agora, o que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer ela virar também se ela bater na raquete. Por quê? Porque é o jogo de ping-pong. Ela não pode fazer simplesmente isso que ela está fazendo. Ela está pegando e atravessando a raquete. Ela não pode fazer isso. Então, para poder corrigir isso, a gente vai em controle também, pegar outro C, então, colocar debaixo desse. Então, aqui ó, a gente tem C, e aqui tem outro. Vai em sensores e vai pegar também quando ela tocar em alguma coisa. Agora, esse alguma coisa, a gente vai pegar a terceira opção. A terceira opção é o nome da raquete de vocês, ó. O meu é Clouds, que é nuvem em inglês. Aqui, ó, é Clouds também. Então, o meu tem que ser a terceira opção, que é o nome da raquete. Se pegou outra raquete, você vai ver o nome que está aqui e vai escolher aqui, certo? E aqui dentro a gente vai fazer a mesma coisa. A gente vai pegar um gire. Vou pegar agora para o outro lado, tá vendo? Essa flechinha está para a direita, agora eu vou pegar para a esquerda. Gire 45 graus. Então agora, ó, ela vai vir e se bater na nuvem, ó, ela já vira. Então se agora ela vir na direção, olha lá, ela consegue desviar da nuvem, tá vendo? Então, o que a gente fez na aula de hoje é isso. Se vocês quiserem, por exemplo, vamos ver aqui, o planeta Terra não tem nenhuma animação. Deixa eu ver a nuvem. A nuvem tem alguma animação? A nuvem, ó, ela tem uma animaçãozinha, tá vendo? Se vocês quiserem, você pode ir na que tem animação,
vir na mochila de vocês e vai ter o código que a gente fez da aula passada. Esse código vocês podem aproveitar ele pegando e colocando ele aqui também, ó. Agora a gente tem dois códigos aqui. O que que esses dois códigos faz? Esse aqui é o que a gente acabou de fazer, de mexer para um lado e para o outro. E esse aqui é o código da aula passada que faz ela ficar trocando a animação. Então agora, ó, a minha raquete se mexe, tá vendo? Então agora eu tenho uma raquete que se mexe. Então você pode fazer isso para nuvem, se por acaso estiver usando outra bolinha, como por exemplo o porco espinho. Opa, cliquei errado. Por exemplo, o porco espinho. O porco espinho... Finge que eu estou usando esse pintinho aqui de bolinha. Se eu colocar essa opção no pintinho, aí ele vai ficar fazendo isso também, enquanto ele pula para um lado e para o outro. Mas basicamente é isso. Depois que vocês acabaram, agora tem a parte de salvar. Então, vocês podem vir tanto aqui na opção salvar agora, cliquei ali, aí apareceu o projeto salvo, ou então vir em arquivo, salvar agora, certo? Se por acaso, vamos mexer aqui um pouquinho, pronto. Se por acaso vocês forem fechar e aparecer esse aviso aqui, é porque não foi salvo. Então vocês apertam cancelar, espera um pouquinho, vem arquivo salvar agora de novo, até aparecer projeto salvo. Aí sim podem fechar. Antes de fechar ainda, venham aqui e colocam o nome do jogo de vocês. Podem dar o nome que vocês quiserem. Então o meu, por exemplo, vai ser o Pong de Planetas. Pong de Planetas. E cliquem em compartilhar. Igual eu mostrei a aula passada, aqui vocês podem colocar instruções, notas e créditos. Se vocês quiserem ver o jogo que os outros alunos fizeram, vocês podem vir aqui no nome de vocês, opa, e clicar em Minha Turma. Em Minha Turma, no de vocês vai estar um pouco diferente, mas vocês vão ter, ó, isso aqui, ó, vai ter esse Pong. Vocês abrindo ele, ó, tem vários projetos aqui dentro. Aí vocês conseguem ver, ó, aqui, ó, esse aqui foi o Felipe que fez, esse aqui foi o Guilherme. Então aqui vocês têm alguns exemplos de jogos que foram feitos pelos outros alunos. Então vamos ver o do Felipe. Eu vou apertar aqui play no dele. Então aqui, ó, dele a bolinha é uma maçã, a raquete é uma barra vermelha, certo? Então aí vocês podem ver o jogo do outro e ver como tá. Depois que vocês tiverem um jogo mais avançado, mais difícil, a gente vai poder fazer isso para vocês poderem compartilhar com seus colegas, até mesmo jogar no celular. Esse aqui do Pong, como ele só usa o mouse, dá para você jogar até no celular esse jogo. Então a gente pode pôr algumas dificuldades, por exemplo, a velocidade da bolinha ir aumentando, ou então a gente pode colocar também vidas, a pessoa só pode perder 3 vezes. Quanto mais tempo ficar, mais pontos ganha e assim por diante. Certo? E por hoje é isso. Então espero vocês na próxima aula. Até semana que vem.